sabe? Jesus. Aqui, a Ellen fala o seguinte para você, Dani. Tem esperança com meu filho, então, no português, Dani. Seu português é maravilhoso. É impressionante. Porque se ela não fala que é gringa, a gente não acha que esse sotaque é zero. É inacreditável, velho. Você tem que assumir que é gringa, porque você passa por totalmente brasileira. Sempre que saber mais sobre a história de vida da Dani. Ela é estadunidense, norte-americana nativa ou naturalizada? Por favor, explique rapidamente aqui para a Lua. Oi, Lua. Então, gente, primeiro, nesse ponto eu acho que eu tenho que agradecer muito a minha mãe, né? A minha mãe, quando ela foi para fora do Brasil, ela falava que ela sentia vergonha de brasileiros que moravam fora porque os seus filhos não falavam português. Então, a minha mãe tentou de alguma forma me fazer falar português e foi um pouco traumático. Se fosse muito sincero, foi muito traumático. A minha mãe falava só português comigo. Hoje em dia, eu tenho. A minha mãe, se ela falar inglês comigo, eu vou responder em português. O tanto que minha cabeça já está treinada, né, a isso aí. E aí. Acabou que, né, eu sou bilíngue, né, desde que eu sou bebê. Inclusive, eu demorei muito a conseguir falar direito, eu misturava as línguas, né, a minha fala só foi ficar boa mesmo com 4 anos de idade, mas eu realmente tenho um cérebro bilíngue por conta da minha mãe, porque minha mãe nunca falou inglês comigo. Então, o português, eu conseguia vir, eu vinha todas as férias, passar férias aqui com a família da minha mãe, e eu tinha que falar português, então ela sempre fez questão disso. E aí, com o meu pai, que o meu pai é estadunidense e australiano, eu sempre falei inglês, meu pai não fala português. E eu fui alfabetizada em inglês. E aí, quando eu vim para o Brasil com 10 anos de idade, eu fui alfabetizada em português. Mas eu já falava em português. Então, assim, por isso que, inclusive, os meus alunos brincam um pouco comigo, que eles falam que a minha voz muda quando eu estou falando inglês, tanto que parece que muda. Então, e com relação a ser estadunidense ou não, né, eu sou nativa, né, eu nasci no Brasil, mas isso não me define, é uma coisa muito complicada. A minha mãe, eu na realidade nem nasci num lugar que eu vivi em algum momento da minha vida, que eu nasci em Vila Velha, Espírito Santo, né? Aí 3 meses depois eu estava na Índia, Porque né? até porque Então, o Espírito Santo não existe, né? Você sabe que o Espírito então, Santo é uma criação da ditadura militar, e o Rio de Janeiro, o norte do Rio de Janeiro, se conecta ao sul da Bahia. O Espírito Santo, na verdade, é uma invenção da ditadura. O Roberto Carlos é uma invenção da ditadura para que existisse aqui um espaço, o tal do Ponta da Praia ali do Bolsonaro e tal. É o Espírito Santo, na verdade. Mas, enfim, você percebe que a sua história de vida condiz muito com a do próprio Espírito Santo, uma típica sim. capixaba. É verdade. Então, aí eu nasci lá, eu vivi fora do Brasil até eu morei na Índia, na Indonésia, na Itália, em Malta. Vim para o Brasil com uns 10 anos e estou aqui desde então. E eu sou, né? Meu pai é estadunidense e australiano, porque ele é fruto da Segunda Guerra Mundial. A minha avó era australiana e meu avô era estadunidense. O meu avô estava lutando contra o Japão na época. Conheceu minha avó, apaixonou, casou. Teve 2 filhos, né? Então, o meu pai, porque ele é filho de militar, não sei se vocês sabem disso, mas filhos de militares, mesmo que nasceram fora dos Estados Unidos, são automaticamente estadunidenses, por uma questão de respeito até com a carreira militar. E aí tem uma lei nos Estados Unidos que fala que até a terceira geração de combatentes de guerra, não de militares, tem direito automático à cidadania dos Estados Unidos. Então, eu não fui naturalizada estadunidense, apesar de não ter nascido lá, eu sou estadunidense por conta dessa lei. Então, eu sou desde que eu nasci. Desde que eu nasci também, eu sou australiana, porque a nacionalidade australiana é jus sanguínea. Então, eu nasci aqui no Brasil, mas por conta do sangue do meu pai, né, eu sou australiana. Qualquer filho que eu tivesse também seria australiano também por conta disso, porque eu sou australiana. E aí, eu sou também brasileira, né, por conta da Olha, minha mãe e porque eu nasci aqui. uma australiana que nasceu no Espírito Santo. De fato, estamos diante de uma espécie rara, viu, Dani? Ah, Enfim, eu tenho certeza que essa história do pai dela não é exatamente essa, não. né? Quando Ô, envolve o Dani, Espírito Santo, você pode dar um passo atrás. Uma história não, louca desse. Espírito Santo, e ali é o cartório do mundo, meu amigo. ô, Dani, mas antes da gente voltar para a pauta séria, só um pouco mais da tua vida. Seguinte, você veio para cá com 10 anos. Você já se acostumou com um jeito expansivo, até pegajoso do brasileiro, as coisas de falar pegando?
né, de falar alto, gritando, tá aí o Pablo Costa, que é um exemplo, assim... Eu não, né, sou de gestos moderados, é verdade. gestos contidos, uma fala baixa, até poucos decibéis. É a Monja Cohen, não é o Pablo Costa que tá falando agora, tudo bem. Mas vem cá, mas já acostumou, ô Dani, com o jeito brasileiro de viver a vida, de encarar a vida? No geral, sim, né? Porque também eu sempre convivi, apesar de não ter morado aqui, eu sempre convivi muito com brasileiros, né? Eu tenho amigos de infância que são minhas amigas desde que eu tenho 5 anos de idade. E meus, assim, minhas raízes, assim, se eu for falar dos 3 países, né? As minhas raízes estão mais aqui no Brasil, de fato. Só que existem alguns pontos que a minha mãe, inclusive, né, quando ela quer falar sobre alguma coisa que eu faço diferente, ela fala assim, é porque a Daniele não é brasileira, né, ela usa isso como justificativa, né, para explicar, Minha mãe também. Né? Minha mãe fala isso também, é que o André é nordestino, ele não é brasileiro, não é para, não. Pois é, eu acho que, e assim, coisas que eu tenho, assim, família, né, assim, eu acho que é um ponto bem interessante para mim, né, que eu sempre tive, assim, com relação ao brasileiro. Assim, o brasileiro, ele aceita quase que tudo que vem de um familiar como se fosse assim, não, a gente é porque é irmão, é pai, é primo, é tio. Eu não sou assim, sabe? Desse ponto eu não sou. Se pode ser o que for comigo, se você fez alguma coisa que eu não concordo, que foi alguma coisa que me agrediu, eu não vou mais manter contato com você. Eu não tô nem aí se você é do meu sangue. E eu acho que esse Você saiu do grupo da família? Durante as eleições, eu não você saiu entro. do grupo da família. Eu não entro em grupo de família. Não, eles me colocam e eu saio.